Hoje, na classe de jovens, estudaremos a lição de número 11, que tem como título A doutrina deve fazer parte do culto. Os nossos objetivos norteadores são, acompanhe comigo, em primeiro lugar, mostrar a ordem do culto. O culto cristão não é desgovernado, desordenado, desorganizado. O culto deve ter uma ordem, e isso é bíblico. Em segundo lugar, compreender a diversidade do culto. Preste atenção, dentro de um culto não há só louvor. O culto cristão, o culto pentecostal só tem cantores. Não. Tem aquele que louva, aquele que prega, aquele que contribui, aquele que dá testemunho, aquele que é usado por Deus nos dons espirituais e assim por diante. Há uma diversidade. E essa diversidade, ela deve operar para a edificação da igreja. Terceiro e último objetivo, conscientizar da importância da exposição das Escrituras no culto. O culto cristão dá o lugar devido à palavra, à exposição da revelação de Deus. Principalmente o culto cristão pentecostal. Por que eu digo principalmente o culto cristão pentecostal? Porque eu sou pentecostal e posso falar disso com propriedade. Dentro do pentecostalismo, não neopentecostalismo, dentro do pentecostalismo, a palavra está acima das experiências. Um culto pentecostal é aquele culto marcado pela exposição apaixonada da Bíblia Sagrada. E às vezes a gente está confundindo pentecostal com neopentecostal, certo? Pentecostal é bíblico. Tanto é que a gente dá essa primazia às Escrituras. É a experiência, escute, a experiência, ela está submissa à palavra revelada e não o contrário. A gente não submete a palavra à experiência, de maneira que a experiência ou esteja em pé de igualdade, ou seja, superior à Bíblia. Não, damos o lugar devido e destacado às Escrituras. Cumpriremos esses objetivos, seguindo aqui uma exposição bíblica, teológica, fundamentada nos pontos e subpontos que estão na própria lição. Comecemos, portanto, com o nosso texto principal, que nos diz: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Colossenses capítulo 3, versículo 16. A paráfrase NTLH nos diz que a mensagem de Cristo, a gente pode até contextualizar isso aqui, que a Bíblia é sagrada, que a palavra de Deus habite, não é? O tradutor da paráfrase aqui diz o seguinte: com toda a sua riqueza, que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva! Olha que interessante! Viva no coração de vocês, que ela more no coração de vocês. Ensinem e instruam uns aos outros com toda a sabedoria. Quem tem sabedoria para ensinar e para instruir é aquele que tem a palavra habitando em seu coração. Aí em seguida, ele diz o seguinte: cantem salmos, hinos e canções espirituais, louvem a Deus com gratidão no coração. Qual é o contexto aqui dessas palavras do apóstolo Paulo aos irmãos colossenses? Os falsos mestres, eles estavam tentando introduzir na igreja de Colossos falsos ensinos, como o gnosticismo, o legalismo, o misticismo e o ascetismo. Eles estavam tentando harmonizar a palavra de Deus com os seus ensinos heréticos. Em outras palavras, para eles, a palavra ela não era suficiente, de maneira que ela precisava ser misturada. E é nesse contexto que Paulo escreve para a igreja. Ele não está falando aqui para uma pessoa em particular, como fez para Timóteo, como fez a Tito, como fez a Filemon. Não, ele está falando para a coletividade. Ele está falando para a igreja, para o povo de Deus, que a palavra de Cristo habite ricamente em vós. É isso que ele está dizendo para a igreja. De maneira que, se a palavra, escute, se a palavra tem o seu lugar devido na vida da igreja, os falsos ensinos não terão
lugar e influência no meio do povo de Deus. Logo, se a palavra habita ricamente no meio do povo de Deus, ela está presente no levantar, ela está presente no deitar, ela está presente na comunhão e principalmente no culto. O culto, ele tem que ser inundado de Bíblia, de palavra, do início ao fim. A oração tem que ser bíblica, o louvor tem que ser bíblico e a pregação tem que ser bíblica. Quais são aqui alguns pontos que podemos destacar dessa passagem? Primeiro, no texto bíblico em análise, Colossenses 3,16, ser cheio da palavra é um mandamento absoluto para todo o povo de Deus. A palavra grega, einokeito, habite, não é? Ela está no imperativo e trata-se de uma ordem. Não ser cheio da palavra equivale a desobedecer a um mandamento apostólico. Em segundo lugar, ser cheio da palavra significa ser governado por ela. E eu achei isso muito lindo aqui. Eu extraí esse texto que agora eu vou ler do comentário do Hernandes. Ele diz o seguinte: a palavra habitar traz a ideia de habitar como dono da casa. Olha que interessante. E não como um inquilino. Significa sentir-se à vontade em casa. Trata-se do morador que possui todas as chaves da casa e tem liberdade de ocupar todos os cômodos. Então, na vida de um crente, não pode existir uma área em que a palavra não abunde, em que a palavra não habite ricamente. Ela deve preencher todos os espaços. O resumo da lição nos diz: a liturgia do culto a Deus deve respeitar e estar de acordo com as escrituras sagradas. Irmãos, a gente vai definir mais para frente o que é liturgia, o que é culto e quais são os elementos presentes dentro do culto, dentro da liturgia, da liturgia do culto cristão, ok? Mas isso aqui é uma declaração fundamental. Nosso culto, ele não deve ser baseado em achismo. Principalmente o culto. O culto, esse momento de adoração, esse momento de celebração, de encontro celebrativo entre Deus e o homem, deve ser fundamentado nas Escrituras. Deus é um Deus que requer adoração. E essa adoração, ela não pode acontecer de qualquer maneira. Devemos adorá-lo em espírito e em verdade, mas conforme as Escrituras. A introdução da lição, ela complementa esse pensamento quando diz o seguinte: o culto cristão tem as suas normas. Veja, tem as suas regulamentações. Pois, pela sua palavra, Deus oriente seu povo a adorá-lo e de que forma deve fazê-lo. Mesmo nas diversidades pessoais e culturais, a ordem do culto deve ser respeitada, principalmente no que se refere à centralidade das Escrituras no culto a Deus. Mais para frente a gente vai trabalhar essa ideia de definição de culto, mas eu já quero aqui trazer algum conceito para você ir mastigando. No dicionário Aurélio, culto é a adoração ou a homenagem à divindade em qualquer de suas formas e em qualquer religião. Cultuar é render culto. Em uma definição mais cristã, culto é a nossa resposta à glória de Deus, reconhecendo sua glória com nossas mentes, amando sua glória com nossos corações, proclamando sua glória com nossos lábios, celebrando sua glória em todo o nosso viver. Então, eu gostei dessa definição sintética que já citei para vocês aqui. Culto é o encontro celebrativo entre o homem e Deus. O culto ele pode ser individual. Eu posso estar aqui no meu escritório, não é? E fazer um culto devocional. Eu e Deus aqui, eu, minha Bíblia, minha harpa, e celebrar um culto aqui a Deus. Há o culto familiar, que é aquele culto geralmente chamado de culto doméstico, não é? Quando o pessoal, a família senta mesmo, o pai senta com o filho, o esposo com a esposa e juntos eles celebram o culto familiar. E temos o culto congregacional, que acontece no templo quando a igreja de Deus se reúne.
A lição ela vai abordar o culto em seu âmbito congregacional, especificamente. Portanto, assim como o comentarista da lição, nós vamos aqui destacar que a liturgia do culto deve ser organizada, praticada com temor e fundamentada nas Escrituras. Deus, repito, não aceita uma adoração de qualquer maneira. Você quer prova disso aqui? Olhe para o livro de Levítico. Irmão Murilo, está no Antigo Testamento, mas tudo quanto foi escrito para nossa instrução, para o nosso aprendizado. Olhe para o livro de Levítico e você vai ver que é Deus quem está falando com Moisés da porta da tenda da congregação. E Deus está dando os detalhes dos cerimoniais, os detalhes dos cultos. Olha, quando for oferta para perdão de pecado, o adorador deve fazer assim, assim e assim. Quando for oferta de comunhão, oferta de celebração, o adorador deve fazer dessa maneira e dessa maneira. Aí ele dá todos os detalhes, desde o sacrifício até as vestes daqueles que deveriam celebrar o culto. Então Deus é detalhista quando o assunto é adoração. E não podemos fugir daquilo que está estabelecido na Bíblia com o pensamento de dizer, a adoração é livre e eu posso chegar a ele de qualquer maneira. Você vê que Davi, ele considerou bastante isso depois que Uzá morreu. Você vê que eu penso que o sumo sacerdote Arão teve muito mais temor no coração depois que seus filhos faleceram, por entrar no tabernáculo e oferecer incenso estranho ao Senhor. Então Deus não aceita ser adorado de qualquer maneira, ok? Vamos lá, nós vamos discutir isso aqui nos pontos e subpontos. Mas antes, eu quero me dirigir especificamente aos meus irmãos que estão me assistindo através da plataforma da Ferramenta EBD. Deus abençoe todos vocês. Aqui embaixo do vídeo, vocês encontrarão todos os materiais que são exclusivos de vocês, ok? Fluxograma, slide profissional, material de marketing e divulgação, cursos de capacitação, inclusive nós já vamos nos próximos dias aí incluir um curso de leitura, não é? Um curso de leitura aqui na plataforma da Ferramenta EBD. Os irmãos terão acesso a esse curso. Estamos aqui só endossando mais ainda essa ferramenta extraordinária. Os irmãos que estão me assistindo por meio do YouTube, veja só, eu estou disponibilizando gratuitamente para vocês o subsídio que estou utilizando. Isso aqui dá trabalho. Eu gasto aqui 5 horas, 6 horas lendo, pesquisando, resumindo as informações que estão aqui, organizando os textos que estão aqui, para depois fazer a exposição. E eu estou gratuitamente dando esse subsídio a vocês. Tem um link aqui embaixo. Você vai clicar, sem custo algum, você vai fazer um download, ok? O que é que eu peço dos irmãos? Compartilha esse vídeo, varão. Compartilha esse vídeo, mulher de Deus. Compartilha aí no teu grupo de WhatsApp. Irmão Murilo, eu não quero compartilhar. Deixa o like. Não custa nada, é só clicar no gostei aí, clicar no joinha. E nos comentários tu vai assim, não demora 1 minuto, vai sair agora. Você vai lá nos comentários, faz amém, aleluia, ou digita qualquer coisa lá. E o YouTube vai indicar esse vídeo a mais pessoas, tá bom? Aí a gente tá ajudando vocês estão nos ajudando. Vamos prosseguir com a nossa exposição. Preste atenção, viu? Eu estou falando aqui para os irmãos do YouTube, mas eu penso que vocês deveriam ser assinantes da Ferramenta EBD e receberem a um custo que vocês vão se impressionar, né? De tão baixo que é. Vocês vão receber materiais exclusivos se forem assinantes da Ferramenta EBD. Bom, Murilo, como eu faço? O link está aqui embaixo. Vamos lá. Primeiro ponto, a ordem no culto. Subponto 1, liturgia cristã. É um subponto de conceituação. E, portanto, a gente não precisa gastar tanto tempo aqui, ok? Diz o seguinte, o Dicionário Teológico da CPAD afirma que a liturgia em si não se constitui em culto. É necessário que venha acompanhada de verdadeira adoração espiritual para a adoração, verdadeira disposição, espiritual para a adoração ao Senhor. A liturgia é a roupagem, ou seja, a forma. E o amor
é a roupagem e o amor a Deus, a verdadeira substância do culto. Definição popular simplista aqui. A palavra liturgia é usada com referência à forma prescrita de culto, ritual instituído por uma igreja. No dicionário Oasis, ele vai dizer o seguinte: é o conjunto dos elementos e práticas do culto público de uma igreja ou comunidade religiosa. O que é que o culto, ele está ligado à parte espiritual, à entrega, ao serviço, à adoração. A liturgia, ela está ligada à forma. Por exemplo, dentro de um culto de pregação, é um culto de pregação, digamos, não é? Aqui na minha igreja, culto de domingo, culto de pregação, voltado mais ao pecador, né? E o que é que a gente faz? Geralmente a gente escolhe aqueles hinos evangelísticos, isso é liturgia, viu? 3 hinos da harpa, liturgia. Tem igrejas que não cantam os hinos da harpa, né? Tem igreja que começa de outra maneira. Então a gente ora, a gente canta 3 hinos da harpa, em seguida distribui oportunidade para os conjuntos. Algumas Assembleias de Deus, depois dos hinos da harpa, já fazem a leitura, não é? Oficial, mas nós aqui em Pernambuco fazemos assim, há um período ali de oração, o culto começa às 7 horas. Os irmãos chegam na igreja ali, 6h45, 6h50, já vão orando, 10 minutinhos de oração. Depois o dirigente do culto levanta a igreja, faz uma oração e em seguida os irmãos sentam e todos cantamos 3 hinos da harpa. Aí em seguida os conjuntos, ou algum cantor ou outro tem a sua oportunidade individual. Depois, quando está ali entre mais ou menos 7h50, 8 horas, a palavra de Deus é lida com todo mundo em pé. Depois se ora agradecendo, não para abençoar, mas agradecendo a leitura da palavra. Os irmãos sentam, se ouve ali um hino ou dois. Entre esse um hino ou dois, há a contribuição dos dízimos e ofertas. E em seguida vem a palavra, a mensagem final, o convite e a oração final. Isso é um culto de pregação, ele tem a sua liturgia. Há os cultos de oração. Como é que acontece o culto de oração aqui em Pernambuco? Todas as quarta-feiras, as igrejas do estado têm o seu culto de oração. De 7 da noite, às 19 horas, às 21 horas. Geralmente nós temos ali um período mais alongado de oração. Se ora das 19 até às 20 horas. Depois se canta 2 hinos da harpa, alguém canta 3. Em seguida a gente faz a leitura da palavra de Deus, não é? Depois ora, depois dá oportunidade para os irmãos fazerem seus pedidos de oração e a gente retorna para um segundo período de oração. Se ora mais ali uns 20, 25 minutos e depois pode acontecer algumas diferenças dependendo da filial, mas o normal é assim, né? Depois levanta-se a igreja, ora pelos dízimos e ofertas, canta. Isso é liturgia. Estou explicando aqui aos irmãos o que é liturgia. É a forma como o culto acontece. É a forma, é a estrutura, a organização do culto, certo? Vamos lá para a gente não gastar tanto tempo aqui, porque você já entendeu o que é liturgia. Ordem no culto. Isso aqui é importante. O comentarista diz o seguinte: a ordem no culto não serve para enrijecê-lo. Porque tem gente que, quando eu falo de ordem no culto, eu estou falando da aplicação da liturgia. Não é? Da aplicação da liturgia e não só isso, mas também da autoridade daquele que está celebrando o culto, está dirigindo o culto. Não é? De ele ter ali a autoridade no momento em que o culto está sendo dirigido para deixar que certas coisas, permitir que certas coisas aconteçam e, de certa forma, suprimir certas coisas, entendeu? Então o culto ele precisa de ordem, aplicação de liturgia, tem que ter ali a pessoa de um dirigente que vai dar o norte. Isso, alguém diz, mas está enrijecendo o culto, porque o culto não pode ser... Não. O culto precisa de ordem, a gente vai explicar por quê. Não é? Mas para colocá-lo em direção ao propósito para o qual foi estabelecido, que é edificação. Um culto considerado bem ordenado e que agrada a Deus é aquele que cumpre. Qual é o propósito do culto e da liturgia? É aquele que cumpre o propósito de adoração, edificação, comunhão, exortação e pregação do evangelho. O comentarista ele foi muito feliz quando escreveu isso aqui. Não é que a ordem do culto não serve para enrijecê-lo, mas para colocá-lo em direção ao propósito para o qual foi estabelecido. Estabelecer ordem é bíblico e evita
não só a bagunça, mas alguns desvios e pecados. Você vê, olhe para a igreja de Corinto. Na igreja de Corinto havia um problema de falta de ordem no culto, porque havia partidarismo. Tinha gente que no momento da palavra saía, eu penso assim, do texto, e dizia, eu não ouço esse irmão aí não, porque eu só ouço Pedro. Eu não ouço essa ali não, porque eu só ouço Paulo. Eu não ouço ninguém, porque eu sou de Jesus. A bagunça, não é? O texto aqui, eu separei um texto lá de 1 Coríntios que diz assim, ouço que quando vocês vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, facções, divisões. E isso é uma característica de um culto desordenado. O culto precisa de ordem para que não haja dissensão ou partidarismo. Segundo, carnalidade. Olha o que Paulo diz aos irmãos de Corinto, capítulo 3, versículo 1 da primeira carta. Não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais. Como assim? Havia membros da igreja de Corintos que eram guiados e cheios de pelo Espírito Santo, mas havia muitos que eram carnais. E sabe qual é o crente carnal, aqui à luz do contexto dessa carta? É o crente cuja vida não é regida pelo Espírito, que tem muita dificuldade de entender os assuntos espirituais, vive em contendas e difamações. Terceiro, intemperança. E isso aqui é clássico, não é? Você vê que 1 Coríntios 11, 21 repreende severamente essa desordem, essa desorganização no culto. Os irmãos, quando se juntavam para celebrar a ceia, era cada um por si. Veja, era um momento de comunhão, mas tinha gente que comia na frente do outro, e tinha gente que se embriagava tomando o vinho da ceia, tinha gente que levava uma panelona de comida, enquanto do lado não tinha condição, só tinha um tantinho assim, e era um momento de egoísmo. Tanto é que Paulo disse o seguinte, vocês quando se juntam, vocês estão se juntando para pior e não para melhor. Deus está sendo, é como o Paulo está dizendo, Deus está sendo desonrado quando vocês cultuam, porque não há ordem. Olha a importância da ordem no culto. Aí vem aqui, irmãos, esse ponto aqui que é um dos mais importantes. Ignorância concernente aos dons espirituais. É porque, preste atenção, dentro de um culto, Paulo vai regulamentar isso também lá na igreja de Corinto. Eita, igreja que nos ensina o que não deve ser feito, não é? Então, lá dentro do culto de Corinto, havia uma desorganização, não é? Porque o pessoal, uma hora um estava pregando, e enquanto o irmão estava pregando, tinha 3 profetizando. A palavra está com o irmão. Enquanto tinha um irmão louvando, tinha outros lá embaixo em cânticos espirituais. Paulo vai regulamentar isso aí. Porque isso não é sinônimo de espiritualidade, mas de ignorância. Culto precisa de ordem, certo? Vamos lá. Terceiro subponto, elementos do culto. Quanto a esse assunto aqui, aos elementos do culto, o que é que um culto precisa ter para de fato ser um culto bíblico? Essa é a pergunta que deve ser feita aqui nesse subponto. Quando a gente fala de elementos do culto, a gente está falando daquilo que a gente faz quando está cultuando, entendeu? E a declaração de fé das Assembleias de Deus, na página 145, ela é muito precisa na resposta a essa pergunta e no atingimento do propósito desse subponto aqui. O texto diz, nossa liturgia é simples e pentecostal. Por que ele diz simples, não é? Porque a liturgia ela não pode ser complexa. A liturgia tem que ser simples, de fato. Não é? E ele diz pentecostal porque dentro do nosso culto, dentro da forma que cultuamos a Deus, da liturgia aplicada nas Assembleias de Deus, há espaço para o fervor espiritual, espaço para as línguas estranhas, espaço para a adoração entusiástica e espaço para a operação dos dons espirituais. Aí ele prossegue dizendo, conforme o modelo do Novo Testamento, então o culto pentecostal ele está fundamentado no Novo Testamento. Ele até dá uma citação aqui de 1 Coríntios 14, 26, que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para
edificação. Isso aqui é interessante, né? Você tem aqui, nesse texto, os elementos do culto. Vê só, quais são os elementos do culto? Salmo, louvor, adoração, né? Salmo, louvor. Tem doutrina, tem revelação, tem língua e tem interpretação. Agora, tudo isso tem um objetivo. Qual é o objetivo? A edificação. Aí o texto da nossa declaração de fé prossegue. Ela consiste em oração, são os elementos do culto, louvor, leitura bíblica, exposição das escrituras sagradas, né? Testemunho e contribuição financeira, ou seja, ofertas e dízimos. Entendemos que a adoração está incompleta na falta de pelo menos uns desses elementos, exceto, ele diz, se as circunstâncias forem desfavoráveis ou contrárias. Então aqui está resumido esse subponto 3, os elementos do culto. Segundo ponto, a diversidade do culto. E aqui a gente vai falar sobre o culto, né? Subponto 1, o culto. O que é o culto? Eu gostei dessa definição aqui objetiva. Culto é entrega. Ou seja, liturgia é forma. Entendeu? Agora, o culto, você vê lá, enquanto o dirigente do culto está lá, meus irmãos, vamos cantar o hino tal, oportunidade para o conjunto tal, vamos de pé, fazer a leitura. Isso ali, liturgia, ele está seguindo uma liturgia, uma ordem. Agora, o culto é entrega. Porque tem gente que acha que o culto é lá para receber. Essa ideia de ir para o culto receber, ela é estranha. A gente recebe no culto, ok, eu concordo, recebe a palavra, mas a ideia primária de culto é entrega. Você vê que todas as vezes que os israelitas iam no templo, qual era ali a ideia? Sacrifício, vamos ofertar, vamos entregar. Então, culto à entrega é uma forma, diz o comentarista, de consagrar tudo a Deus como reconhecimento de sua grandeza e graça. Dentro do Antigo e do Novo Testamento, nós temos várias palavras que definem o que é culto, né? Como proscrunel, latreia e palavras aqui em hebraico que não vou me arriscar a mencionar. O que se pode concluir de um estudo etimológico, e eu deixei esse estudo aqui em 2 parágrafos dentro do subsídio, é que cultuar envolve tanto a homenagem ou a reverência a Deus, quanto serviço à sua pessoa. Tanto é que a ideia de culto, adoração, entrega, tem a ideia de servir. A palavra latreia, que é uma das palavras utilizadas no grego para adoração, para cultuar, ela tem esse sentido de serviço. O seu substantivo latreu significa um culto, aliás, um serviço prestado ao gosto de seu senhor. Então não é só um serviço prestado, né? Porque qualquer um pode prestar um serviço. Agora é um serviço prestado ao ponto do senhor dizer assim, gostei desse serviço. Então o culto é uma entrega que Deus aprova. Você vê que Caim entregou, mas Deus não recebeu. Abel entregou, Deus recebeu. Então cultuar é uma entrega, é um serviço que Deus faz assim, ó. Gostei. Glória a Deus. O Senhor está gostando do culto que você entrega ou você está passando o culto todinho, ó? E aí? Deus lá de cima está olhando assim, mas rapaz, eu estou gostando desse culto? Olha como eu estou gostando desse culto. Ou você está, ó, conversando. Quando está conversando ainda está bom, né? Quando não está lá fora. Quando não sai, eu vou para o culto. Aí vai lá, chega no culto, senta 10 minutos e sai. Meu Deus. Ei, irmão, é um bom momento para na tua classe aí tu apertar aquele jovem que sai no momento da palavra umas 10 vezes para ir beber água. Isso é falta de reverência, viu? Isso é falta de reverência. Deus não se agrada desse tipo de coisa, não. Ele não está nem com sede, não está nem com vontade de ir no banheiro, é só fado. É só para ir lá se olhar no espelho e voltar. Já devemos ter cuidado na hora que estamos celebrando um culto a Deus, ok?
diversidade no culto. Como eu já disse aqui aos irmãos, a lição, vamos ler o texto da lição. O texto da lição diz assim: a diversidade deve ser vista como um recurso precioso, precioso, um presente, que deve ser bem administrado no culto, para que cada um na sua individualidade adore ao Senhor e sirva à igreja, inclusive com os dons espirituais, com o propósito de honrar a Deus e edificar o corpo de Cristo. Veja, cada um dentro do culto tem a sua importância, assim como cada membro do corpo tem a sua função e é importante para o corpo. As mãos não são os pés, os olhos não são os ouvidos, o nariz não é a boca, cada um tem a sua individualidade e cada um usa a sua função para a edificação do corpo. Assim também é na igreja. Dentro da igreja, nós temos pessoas que não cantam e nem pregam, mas são importantes para o momento do culto, como, por exemplo, o porteiro, não é? Muitas vezes o diácono, que ele não canta nem prega ali durante o momento do culto, mas ele está trabalhando nos bastidores para o bom andamento do culto. Né? Então, há vários elementos ali, né? Várias pessoas com dons diferentes, com capacidades e vocações diferentes, que ao seu modo contribuem para um culto abençoado. Isso é fantástico, irmãos. Essa diversidade dentro do culto. Em segundo lugar, ou melhor, já em terceiro lugar aqui, como passa rápido a lição, unidade na diversidade. O texto, aqui nesse subponto 3 aqui, ele vai mostrar que há toda essa diversidade, todo esse tipo de gente de famílias diferentes, culturas diferentes, mas esse povo, quando se reúne, é unido através da adoração. É um povo que em unidade louva ao Senhor. Apesar das diferenças de cor, apesar das diferenças intelectuais e sociais, que na igreja existe isso, mas isso é secundário, esse povo se junta para adorar um único Deus. A adoração é linda, irmãos. Porque, embora diferentes, porque eu não sou igual a você e vocês não são igual a mim, no momento da adoração nós estamos em um único Espírito, em um único propósito, adorando ao único Deus. Então o culto é um momento fantástico, onde há unidade na diversidade. Em terceiro lugar, a exposição das Escrituras no culto. Subponto 1. Expondo as Escrituras. A lição diz: a exposição fiel das Escrituras deve ser central no culto genuinamente cristão. E eu separei aqui uma referência bíblica que fundamenta essa afirmativa. O texto diz, 2 Timóteo 4, do 1 ao 2, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, pregue a palavra. O que é que Paulo está fazendo aqui? Ele está se dirigindo a um pastor de uma igreja local e está dizendo o seguinte: meu filho, sabe qual é a tua maior responsabilidade aí na igreja? Pregar a palavra, meu filho. Pastor, o culto. Pregue a palavra. Você tem que pregar a palavra a tempo e a fora de tempo, Timóteo. Porque o que alimenta, o que sustenta, o que dá saúde, o que transforma as pessoas é a palavra. Então, a gente pode extrair aqui duas observações desse texto. Em primeiro lugar, pregar aqui é uma ordem, chamado do pastor, chamado dos presbíteros, é para pregar a palavra. Deus salva homens pela loucura da pregação. Então, uma das marcas de uma igreja saudável e bíblica é que ela dá ênfase, ela dá importância à pregação da palavra. Seus líderes dão importância à pregação da palavra. Em segundo lugar, nós observamos aqui no que se refere ao conteúdo da pregação, ou seja, pregar a palavra. Não adianta abrir a boca e falar se não for de acordo com as Escrituras.
se não for de acordo com a revelação de Deus. A igreja precisa pregar a palavra e não ideias pessoais ou filosofias seculares e mundanas. É por meio da palavra que Deus salva e santifica o seu povo. Nós precisamos de pastores bíblicos e não de coaches. Nós precisamos de homens que amam as Escrituras e não psicólogos e não filósofos. Não estou tirando aqui a importância dessas profissões, né? Do filósofo, do psicólogo, do psiquiatra, do coach, aí por diante, mas cada um no seu quadrado. A igreja precisa, não é, de forma singular da palavra. As Escrituras devem fazer parte do culto. Em segundo lugar, louvores que pregam as Escrituras. O comentarista diz, desde os primeiros dias da igreja até hoje, a pregação é o método mais comum e usado para a proclamação das Escrituras. Entretanto, há outras formas pelas quais essa verdade pode ser compartilhada, como pelo recurso dos hinos a serem cantados durante os cultos, já que por eles a doutrina bíblica pode ser bem fixada na mente e no coração dos presentes. Aí ele dá uma informação aqui interessantíssima. Reafirmamos a importância da harpa cristã que, conforme consta no dicionário do movimento pentecostal, ela é o hinário oficial das nossas igrejas, que surgiu em virtude das peculiaridades históricas e doutrinárias, e os pioneiros sentiram a necessidade de um hinário que também enfocasse as verdades pentecostais. Em suma aqui, o que é que o comentarista está querendo dizer para a gente? Ele está mostrando que o louvor ele tem que ser fundamentado na palavra de Deus. Porque a gente canta muita besteira, sabe? A gente canta muita porcaria. Esse negócio de sabor de mel, não é? Você vai estar embaixo, eu vou estar em cima. E tem cultos que... Tem cultos não, tem louvores que são uma verdadeira exaltação do homem, não de Deus. Inclusive tem louvores que até incentivam o pecado, não é? O orgulho, o egoísmo. A gente precisa... Tem louvores que não tem um pé e uma cabeça de Bíblia. Inclusive tem até heresias, não é? Que o destino faça isso por nós, como se uma ideia meio panteísta, uma coisa dessa natureza. A gente deve tomar muito cuidado com isso. Preste atenção, o que é que o comentarista está querendo mostrar aqui? Que o louvor tem que ser bíblico, irmãos. Quem canta tem que cantar a Bíblia. Não é esse negócio de só ter uma voz bonita, uma voz afinada, não. O cantor deve escolher bem seus hinos. E outra coisa interessante que ele está nos falando aqui é que a harpa cristã, ela teve um papel fundamental para a divulgação das doutrinas pentecostais. Isso aqui é fantástico. O que foi que os pioneiros, os primeiros missionários perceberam aqui no Brasil? Que por meio da música, eles podiam inculcar na mente das pessoas a doutrina. É por isso que se você pegar os hinos da harpa e você ali fizer uma sondagem de doutrinas bíblicas que vocês podem extrair de cada hino ali, é uma riqueza sem igual. Lógico, a harpa não é inspirada, entendeu? Há algumas pequenas falhas em certos hinos. A harpa não é inspirada. Mas, no geral, ali, naquelas canções, há um compêndio de teologia bíblica e sistemática. São maravilhosos os hinos da harpa cristã. Devemos cantar as Escrituras. Por fim, pregando as Escrituras. Quando a igreja deixa de ser fiel na entrega da mensagem genuinamente bíblica, ela inevitavelmente pregará mensagens contrárias à verdade de Deus. E isso é prejudicial à sua saúde espiritual. O que é que eu estou dizendo aqui? O que é que o comentarista está dizendo aqui? Eu já vou repetir isso novamente. Se a igreja não prega a Bíblia, ela vai pregar outra coisa. E essa outra coisa vai matar a igreja. Porque o que é saúde espiritual para a igreja? Pregação das Escrituras. Se, por exemplo, não adianta, sei lá, pintar a igreja de preto, ou você mudar as músicas, botar aquela música mais de rock, aquela música mais animada, botar um jogo de luzes, criar cultos específicos, aquele negócio de dança, de teatro, de tanta coisa. Olha, irmão, se a palavra não segurar o jovem, o adolescente, o senhor, a senhora, ou seja quem for, outra coisa não vai segurar. Resumo aqui, não é? Desse subponto e concluindo a lição. Resumindo e concluindo. A saúde espiritual
da igreja depende de como ela trata a exposição da palavra de Deus. Se com seriedade ou não, se com importância ou não. Então, o que a gente faz nos cultos, fala muito da igreja que somos. Revela a nossa saúde espiritual. E é por isso, vou até ajudar o comentarista aqui agora, é por isso que a doutrina deve fazer parte do culto. Amém? Eu penso que essas informações tenham lhe ajudado, né? Pelo menos um pouquinho, vai, irmão, né? Tenha lhe ajudado a abrir a sua mente, expandir o seu pensamento a respeito do assunto que vai ser estudado aí na tua classe, na próxima Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe. Até a próxima aula, se Deus permitir. Estaremos juntos aqui mais uma vez para mais um estudo bíblico. Te desejo um ótimo final de semana, uma ótima Escola Bíblica Dominical. Não se esqueça, abra a jaula.